Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a divergência entre advogados sobre procedimentos em ações judiciais. O Jornal da Gazeta recebe o advogado criminal Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que foi presidente da OAB e da Associação dos Advogados e também secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco, doutor Mariz. No mês passado, foi publicado um manifesto com duras críticas à Operação Lava Jato, assinado por mais de 100 advogados. O senhor está entre aqueles que subscreveram esse manifesto. Eu quero saber se o senhor concorda que a Operação Lava Jato, como está lá escrito, ocupa lugar de destaque na história do país pelo desrespeito aos direitos e garantias dos acusados. Em primeiro lugar, é preciso que se diga que os advogados são também cidadãos. Eu falo em meu nome e tenho certeza que falo em nome dos colegas. E como cidadão, nós todos torcemos para que o país seja passado a limpo. Eu quero que os responsáveis pela corrupção sejam punidos. Eu desejo, sim, que possamos legar aos filhos e aos netos um outro país melhor do que este. Mas que tudo venha a ser feito por intermédio do sistema penal, por intermédio do Judiciário, da Polícia Federal, do Ministério Público, mas dentro da mais absoluta legalidade. Que tudo seja feito com respeito absoluto ao sagrado direito de defesa. Se algum dos princípios que estão na Constituição Federal forem derrogados, violentados, postos de lado, mesmo em se tratando de acusados culpados, esses princípios poderão também ser violados em relação a nós. Nenhum de nós da sociedade pode se dizer imune a uma acusação injusta, a uma acusação maior do que a realidade. Todos nós temos o direito de termos esses direitos constitucionais preservados. Agora, mas e é por isso que mesmo aqueles do Lava Jato, aqueles que eventualmente sejam culpados, devem ter também esses direitos preservados. Mas a pergunta é se essa Operação Lava Jato, que surpreende pela agilidade com que oferece resultados, pelas pessoas envolvidas, que é um caso clamoroso, lugar de destaque exatamente por isso que o senhor acaba de dizer, pelo desrespeito a direitos e garantias dos acusados. Para o senhor, a Lava Jato comete excessos e pode ser enquadrada desta forma, como está lá naquele manifesto? Eu não sei se esta expressão foi feliz, mas ela comete excessos, isso eu lhe garanto. Ela comete excessos, como ela tem prestado um serviço indispensável ao país no que diz respeito à sua passagem a limpo. Mas o direito de defesa não tem sido respeitado, os advogados não são benquistos pelas autoridades que estão comandando a Lava Jato. Parece-me, posso estar enganado, que para juízes, promotores e delegados, investigadores, o advogado atrapalha. O advogado está lá tolerado porque a Constituição determina a nossa presença nesses casos. Não há um apreço em relação à advocacia. É questão de apreço ou de verdade? Apreço ao direito de defesa. Entre acusação e defesa, nós temos aí contrários, digamos. Agora, o senhor falando isso, entra uma outra questão. Advogados, e o senhor é uma pessoa de notório saber jurídico e reconhecido no país exatamente por isso, e tem no seu histórico de vida uma participação na vida pública do país e na vida profissional, na carreira que o senhor segue, né? Mas os advogados têm os seus meios e recursos para se defender dos excessos que possam ser cometidos e recorrem à instância superior. Então, no seu entender, também o Supremo Tribunal, quando nega aquele recurso que vocês que estão na defesa de acusados recorrem, vão até o Supremo diz não, o Supremo também está desrespeitando esses direitos garantidos pela Constituição e as garantias dos acusados? Em primeiro lugar, o Supremo se manifestou muito pouco no Lava Jato. Mas manifestou. Até chegar ao Supremo, mas demora. Negou. Manifestou e negou. Há um percurso muito grande. O Supremo pode ter negado
por entender que esta negativa estava de acordo com o direito. Nós, advogados, não nos arvoramos em donos da verdade, mas o Supremo também comete excessos. Cometeu um excesso a semana passada, terrível excesso, determinando prisão logo após o julgamento em segundo grau. 30%. Mas não há consenso, né, doutor Nari, sobre isso? Graças não a há Deus. Consenso, graças né? a Deus. Não, nem aprovando e nem desaprovando. 4 ministros contra, ainda bem. Sim. E essa decisão do Supremo não é vinculativa. Mas na regra do Supremo venceu, né? Não, 5 ministros não é vinculativa essa decisão e os tribunais poderão seguir as suas orientações. O que é preciso que se saiba é que 30% dos recursos julgados pelo Supremo, 30% são deferidos para anular as condenações anteriores. Então, se esta moda pegar, prisão logo depois do segundo grau, é possível que muitos acusados venham a ser inocentados posteriormente no Supremo. Quem recupera a liberdade perdida dessa gente? Esse aplauso da sociedade que está impregnada por essa cultura punitiva contra a qual nós temos que lutar, porque ela vai nos atingir, Maria Lídia. Ela vai nos atingir um dia. Eu tenho muito medo... Pode nos atingir, né? Não é um vaticínio. Pode, claro. É um vaticínio muito real, muito factível. Basta que você conheça alguém que já tenha ido para as barras dos tribunais para ver como esta cultura punitiva está prejudicando as pessoas, os seus familiares. Nós estamos aplaudindo algo que poderá se tornar o que eu chamo e temo de autoritarismo do Poder Judiciário. Mas o argumento do lado de lá, no Ministério Público, a Polícia Federal, é de que essa decisão do Supremo foi um avanço no combate à criminalidade. Quando a grande cobrança da justiça é a de prevalecer a impunidade, principalmente daqueles que têm recursos, eu não quero usar essa palavra, que têm dinheiro para ser bem assistidos e poder usar recursos e ir empurrando com a barriga naquela indústria do recurso. É verdade. E esses terminam impunes. Então, existem excessos. Então, por um outro lado, pode ser bom? É que você não é advogado, não então sou você mesmo. não sabe. Mas não pode ser bom? Não é bom. É péssimo. É péssimo. É bom só para quem quer castigo, vingança. Vingança? Vingança. Uma sociedade vingativa, punitiva, horrorosa. Há recursos para se terminar com o excesso de recursos. Por exemplo, o Supremo Federal pode acolher o recurso extraordinário, julgar e mandar prender. O que não pode é antecipar uma prisão que vai ser confirmada ou decretada por um tribunal de São Paulo, do Rio, ou de qualquer estado, sem que ele, Supremo, sem que o superior analisem. Esses 2 tribunais são guardiões da liberdade, da sua liberdade, da minha, de todos nós. E, no entanto, nós queremos... Já houve uma manifestação, há pouco tempo, de alguém que diria, não, condenado em primeiro grau tem que ser imediatamente preso. Meu Deus! Como se prisão... Em primeiro lugar, uma observação, se você me permite. Juiz não é combatente de crime. Essa história de dizer que precisa aprender... O juiz não combate crime. Juiz julga, juiz faz justiça. Há um outro lado de um crime que se chama inocência, que se chama não condenação, que se chama não culpabilidade. Só que a sociedade só tem uma expectativa quando se trata de crime. É a culpa e é a condenação. Eu vi uma declaração sua em que, da mesma forma que o senhor disse agora, que a sociedade é punitiva, o senhor fez essa referência ao juiz Sérgio Moro, que está no comando da Lava Jato e que tem tido tanto destaque. O senhor disse, reconheceu o grande mérito de capacitação profissional dele, de agilidade, elogiou bastante, mas o senhor colocou o porém e disse que ele é um juiz punitivo. Se ele trabalha com provas, condena, punir é um mal? Punir é um mal. Quando está condenando com provas? Não, quando absolve pode estar absolvendo errado, quando condena pode estar condenando errado. O juiz é um ser falível. Dizer que o juiz é um ser, que o Moro, ele é trabalhador, ele é extremamente competente, bom juiz tecnicamente, mas a mim parece que ele tem 2 defeitos. Primeiro, ele não gosta da defesa.
não gosta de advogado, não gosta que a gente peticione. Mas tem aí um tom meio paranoico nisso, o senhor não está se sentindo perseguido? Não, eu não, pessoalmente não, me trata bem, já definiu muita coisa minha. Não, é de um modo geral. Primeiro defeito dele, não gostar da defesa. Segundo, às vezes me dá a impressão que ele recebe o trabalho feito pela polícia e de antemão, sem mesmo ouvir a parte contrária, ele já forma o seu juízo de culpa. Isso é grave. Aí é uma impressão, gravíssimo. É uma impressão. Eu não sou o dono da verdade. Eu posso estar enganadíssimo. E oxalá esteja. Oxalá. Mas, oxalá. Bonito, né, oxalá? É, antigo, foi bom. Né? Antigo, mas bonito. O que eu quero ressalvar é isso. É juiz digno de aplauso, porque trabalha muito. Mas não é digno de aplauso, porque não gosta muito da defesa. Eu gostaria que ele gostasse mais da gente. Só mais um pouco. Nós poderíamos continuar com essa conversa longe, mas o nosso tempo terminou. Que pena. Mas não tenha dúvida, muito do que o senhor falou é relevante para a nossa reflexão. Muito obrigado. Muito obrigado, muito uma boa noite. De estar aqui, viu? Obrigado, uma boa noite. Estela.